Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje a gente vai fazer uma viagem para o Oriente do Oriente. A gente vai falar de continente asiático, mais especificamente a gente vai falar sobre o Japão e sobre os tigres asiáticos. Então tem muita coisa interessante para a gente descobrir juntos. Agora eu vou com vocês ao quadro para mostrar onde fica o Japão, para mostrar onde ficam os tigres asiáticos. Então vem comigo. Aqui a gente tem primeiro o nosso planeta, num belíssimo planisfério, dividido em continentes. Então aqui em laranja, continente americano, em verde, continente africano, esse azul aqui, continente europeu, cor de rosa, a Oceania, e esse amarelão, o maior continente do mundo, o continente asiático, beleza? E passando para o mapa ao lado, eu tenho o continente asiático ampliado aqui com as divisões políticas. E a gente começa a nossa aula falando dele, do Japão. Tudo certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o Japão. Quando a gente fala de Japão, a gente pensa em alta tecnologia, o que não está errado. O Japão ele tem algumas das empresas e das indústrias de mais alta tecnologia do mundo. Eles são liderança em uma série de setores tecnológicos. Além disso, a gente pensa numa educação de altíssima qualidade. Então, alguns dos melhores dados sobre alfabetização e escolarização do mundo estão no Japão. A gente também pensa em qualidade de vida. O Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida no Japão, também é um dos mais altos do mundo. E por que não dizer, a gente pensa em riqueza. O Japão está entre os países mais ricos do mundo. Mas vamos pensar um pouquinho no território do Japão a partir dessa imagem que eu vou projetar para vocês. Essa imagem está projetada, ao fundo tem a bandeira do Japão e ali a gente tem estilizado em preto o território japonês. Então notem, o Japão ele é um arquipélago. O Japão ele é um conjunto de ilhas. As 4 maiores são Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido. Voltando para mim, a gente já sabe que o Japão não é um país muito grande. Ele é bem pequenininho. Além de ser pequenininho, ele está dividido em ilhas, e eu conto mais. O Japão está numa área de contato e choque entre placas tectônicas, o que faz com que a gente tenha muitos vulcões e muitas montanhas. Cerca de 70% do território japonês é montanhoso, ou seja, muito difícil de ocupar. Então, para o Japão se tornar uma grande potência, a natureza teve que ser desafiada, porque ela não colaborou muito, não. Daí, a gente vai ter um ponto importante na história, que foi no século XIX, E aí, quando a gente fala de século XIX, a gente está falando de 1800 e algumas coisas, que começou a chamada Era Meiji. Na Era Meiji, a gente teve o Estado investindo pesado em setores estratégicos, entre eles a educação. A educação ela foi um projeto aí de altos investimentos no Japão durante a Era Meiji, e também a gente teve investimentos em indústria de base, que é aquela indústria que produz aquilo que vai ser utilizado em outras indústrias, como a indústria siderúrgica, por exemplo, que produz aço, por exemplo, que vai ser utilizado em outras indústrias. E aí começaram a se formar algumas importantes empresas, como, por exemplo, a Mitsubishi. Essas empresas, elas pertenciam, a gente está falando de Japão imperial, a pessoas da nobreza, grupos da nobreza. E essas famílias da nobreza, elas recebiam ajuda do Estado. E aí formavam o que a gente chama de zaibatsus. Então, os zaibatsus eram esses grupos industriais que deram origem aos conglomerados que a gente conhece até hoje, que são conjuntos de empresas que atuam em vários setores. Então, as zaibatsus, elas vão responder por uma série de empresas japonesas. E quando a gente pensa em empresas japonesas, a gente pode lembrar da Toyota, da Sony, Nintendo, e também a própria Mitsubishi, que eu já falei, certo? E o Japão, ele foi perdedor na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acontece? O Japão ele sai arrasado. O Japão recebe 2 bombardeios atômicos dos Estados Unidos com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele também passa a ser estratégico. Por quê? Os vencedores, os grandes vencedores que saíram com possibilidade de liderar o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, ambos querem fazer o máximo possível de alianças para que as suas estratégias, os seus planos, ou seja, para que a sua geopolítica prevaleça no cenário mundial.
E é aí que o Japão se torna estratégico. O Japão ele vai ficar do lado de quem? Né? Então, os Estados Unidos, os mesmos que atacaram o Japão, começam ali para aquela parte da Ásia, lembrando que o Japão está inclusive pertinho da União Soviética, começam o que se chama Plano Colombo, que são empréstimos para países asiáticos. Né? Então, você começa a investir nesses países asiáticos desde que eles comprem com esse dinheiro produtos dos Estados Unidos, o que aumenta o poder dos Estados Unidos, e eles ganham um aliado longe de casa, perto da União Soviética, numa posição muito importante. Esse Plano Colombo não poderia ser utilizado com armamentos. Então, o Japão ele continua investindo em infraestrutura, desenvolvimento tecnológico e educação. É importante a gente pensar em educação, por quê? A educação, nesse caso, ela foi muito voltada para a formação profissional, para a qualificação profissional. Ou seja, para que tivessem, então, os profissionais prontos para desenvolver novas tecnologias e para trabalhar com essas tecnologias. Contudo, educação não é só isso. Educação também é compreender o mundo, ler o mundo que a gente vive e ter ideias para mudar esse mundo, para transformar esse mundo. A gente teve aí ao longo, né, de toda a história da humanidade pessoas que desenvolveram arte, ciência, conhecimento, e a educação é uma forma da gente ter acesso a isso tudo também. Fechando esse parênteses, o Japão ele vai lançar um modelo importantíssimo de indústria lá para os anos 70, que é o modelo toyotista. O modelo toyotista ele é revolucionário e ele vai levar o Japão a ficar ali no topo, na crista da onda do que seria a inovação. Por quê? É um modelo industrial onde você não gera estoques, você produz de acordo com a demanda. Ou seja, alguém quer comprar tantos automóveis do tipo tal, você vai lá e produz aquilo da forma que foi pedido. Isso não é tão fácil quanto parece, porque você precisa ter tecnologia o suficiente para produzir aquilo muito rápido. Então o modelo toyotista ele é um modelo altamente tecnológico que produz de acordo com a demanda e produz uma grande variedade de produtos. O modelo anterior, o modelo fordista americano, ele não tinha variedade e ele produzia sem parar, gerando grandes estoques, o que pode levar a uma crise. Já o japonês não. Então para isso você precisa de alta tecnologia e de gente muito qualificada, que entenda de todo o funcionamento ali daquela indústria. Bom, sendo assim, o Japão ele chegou a se tornar o que hoje a gente percebe como estar nessa crista da onda tecnológica. E aí você pode se perguntar, Gustavo, mas por que então o Japão ele não é hoje o país mais rico ou mais poderoso do mundo? Ele sempre está ali no grupo, mas ele nunca chega ao topo. A economia do Japão é uma economia muito fragilizada, né? Por quê? Porque eles têm uma série de problemas com investimentos e especulação. Ou seja, no Japão, geralmente você acaba oferecendo ao longo dos anos crédito para quem não vai conseguir pagar, ou você deixa os preços de algum produto, né, e também os preços dos imóveis, das casas, apartamentos subir muito até chegar a um ponto que ninguém mais compra. E aí você tem crise econômica atrás de crise econômica. Essas crises econômicas, elas deixam a economia do Japão meio parada onde ela está, estagnada. Então o Japão ele não consegue avançar tanto, né? Então ele não está ali do lado de Estados Unidos e China, nessa batalha atual que a gente tem pelo topo da economia global, certo? Além disso, o próprio crescimento da China, que tem desenvolvido suas próprias tecnologias, né, tem aí deixado o Japão um pouquinho para trás. Falando de Japão, o Japão, assim como os Estados Unidos, ele vai passar a investir em alguns outros países. Por quê? Lembra que eu falei desse desenvolvimento de tecnologia? Nessa nova fase do sistema capitalista, onde o toyotismo é muito importante, fabricar passa a não ser tão lucrativo. O que é lucrativo é desenvolver novas tecnologias, é inovar. Então, a parte de fabricar mesmo não é tão lucrativa. E pensando que o Japão tem um território pequenininho, todo montanhoso, dividido em centenas de ilhas, o Japão ele passa a enviar suas fábricas para outros países. E esses países também estão recebendo investimentos dos Estados Unidos para manter a aliança. Lembra que a gente está falando desse período de Guerra Fria, esse período aí de embate, de competição entre Estados Unidos e União Soviética pela liderança e também por aliados. Então é nesse contexto que a gente vai ter aí, os 4 tigres asiáticos. Quando a gente pensa no animal tigre, a gente pensa em algo feroz, a gente pensa num animal ágil. E esses países eles desenvolveram a sua tecnologia
e a sua indústria de uma forma ágil e feroz. Então, esses tigres asiáticos eu vou mostrar para vocês já já no quadro. Então, eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui, que eu vou mostrar onde eles ficam. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, Coreia do Sul, vou falar bastante sobre ela. A gente tem Taiwan, a gente vai ter Hong Kong, aqui na China, e a gente vai ter Singapura. Singapura é bem pequenininho, fica aqui pertinho da Malásia, é uma ilhazinha. Assim como o Japão, esses tigres asiáticos, eles também não vão ter uma vida muito fácil no que diz respeito a território. E aí, com esses investimentos, eles investiram muito em educação, qualificação da mão de obra e produção de infraestrutura. Bons portos, boas estradas para poder produzir os produtos japoneses e venderem para o mundo inteiro. Também, né, receber os investimentos dos Estados Unidos e se tornarem plataformas de exploração. Quando a gente pensa em Hong Kong foi muito tempo, por mais que esteja na China, foi colônia inglesa, britânica, né? Então, Hong Kong ele se torna uma plataforma de exportação da China. Hong Kong é muito mais autônomo do que o restante da China, né? Enquanto a China ela tem muitos traços políticos voltados para o socialismo, Hong Kong sempre foi mais afinado com o lado capitalista, o que torna o que a gente chama hoje da China de um país com dois sistemas. Já Taiwan é considerado uma província rebelde da China, onde eles se consideram autônomos e a China não considera. Já Singapura é uma ilha que se desenvolveu e hoje em dia a questão tem bancos muito importantes lá. A atividade, os portos de Singapura são muito importantes para a circulação de mercadorias para o mundo inteiro e eles desenvolvem alta tecnologia. Em Hong Kong, além de servir para as exportações da China irem para o mundo inteiro, Hong Kong também tem bancos e portos muito importantes. Quando a gente pensa em Taiwan, Taiwan passou muito tempo fabricando têxteis, né, ou seja, tudo ligado a tecido, vestuário, calçados e produtos eletrônicos de uma série de empresas. Já a Coreia do Sul, ela desenvolveu empresas próprias. E isso é muito importante. Por quê? Se a gente para pensar, na Coreia do Sul, a gente vai ter algo parecido com as zaibatsus do Japão. Só que na Coreia do Sul chama chaebols. E essas chaebols também eram grupos, famílias muito ricas e poderosas que passam a ter essas empresas. Então a gente tem, por exemplo, empresas como a LG, a Kia, que é automobilística, né? A gente tem também a Samsung e uma série de empresas hoje importantes e que estão aí no topo do setor de tecnologia do mundo inteiro. Então a Coreia do Sul também conseguiu se consolidar, com um diferencial dos outros, que com empresas próprias e muito importantes. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a Coreia do Sul é como eles desenvolveram o setor cultural deles. Um ponto de virada foi quando o filme americano Jurassic Park foi exibido na Coreia do Sul e ele gerou mais dinheiro do que a venda dos automóveis da Hyundai, uma marca né, da Coreia do Sul. Daí eles começaram a investir 1% nos anos 90 da riqueza do país na produção cultural. Então a gente tem aí um grande desenvolvimento que veio disso. Com o cinema, a gente tem o exemplo do Parasita, que ganhou muitos Oscars, e atualmente a gente tem o K-pop, a música sul-coreana, que está dominando o mundo inteiro. Temos imagens aí, ó. Então tem aí ó, o Blackpink, que é o das meninas, o BTS, que é o dos meninos, né? Inclusive eu aprendi, né, que eles fazem assim, ó. E que isso é bem fofo, ou como eles dizem no Japão, que é outro país, kawaii. Kawaii é fofo, bonitinho, em japonês. Bom, então essa indústria cultural ganhou muita importância. Como esses tigres asiáticos, eles são países pequenos, e além de ser pequenos, eles começaram a crescer muito em tecnologia, eles também começaram a enviar fábricas para outros países, que são os novos tigres asiáticos. Temos uma imagem aí, ó, dos tigres asiáticos em vermelho, e em amarelo, os novos tigres, que são Vietnã, Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas. Esses países eles não tiveram o mesmo investimento em educação e qualificação da mão de obra que os tigres asiáticos. Então, eles não conseguiram enriquecer tanto quanto Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. Isso é para a gente ver que a educação ela serve para muitas coisas, entre elas para o desenvolvimento econômico de um país. Então, é um setor estratégico. Bom, terminando a nossa aula de hoje, vamos para o nosso desafio rapidinho.
Bom, na Coreia do Sul a gente teve um grande desenvolvimento da indústria cultural deles. Se você pudesse escolher 2 setores culturais do Brasil para promover, para investir pesado, né, quais você escolheria? Cinema, música, teatro, dança, artes plásticas, culinária, festas, moda? Pense aí a respeito. Então, um grande abraço e até a próxima.